Fala, fiel! Pessoal, o problema do Papão é a defesa. 13 gols tomados na Série C até o momento. É esse o maior problema do Paysandu? Nosso ataque tem 17 gols. O que vocês acham? No G8, nós somos a pior defesa e o segundo melhor ataque. Eu vou dar minha opinião para vocês. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Se inscreve no nosso canal, aperte nas notificações, você vai receber os vídeos sempre. Clica no gostei. Aí pro vídeo aí, pessoal. Tamo junto, hein? Quem quiser ajudar a gente no Pix, a gente agradece. E a gente vai acompanhar o Papão em São Luís, hein, pessoal? A gente vai para São Luís ver o Papão lá, tá bom? Tá certo? Pessoal, vamos lá. O que eu posso falar para vocês? A gente tem 13 gols tomados, pessoal. 13 gols. Do G8, a gente é a pior defesa. Dos 8 que classificariam hoje, é a pior defesa, é a nossa. Com 13 gols tomados. O ataque tá bem. 17 gols. Segundo melhor ataque, a gente só perde para o Guarani com 22 gols. Mas aí, pessoal, é muito simplista a gente falar isso. A defesa não presta, o ataque é maravilhoso e por causa disso a gente não teve bem nos últimos jogos da Série C. Pessoal, nossos problemas, eles têm várias origens e várias motivações. E o maior deles, que eu acho, não é nem a defesa, muito menos o ataque. É o meio campo, pessoal. Para mim, é o meio campo. Bruno, tu tá ficando doido? Tu diz que o meio campo com PH, Caio Melo e Massinho é o que tá dando problema pro Paysandu? Calma, vou explicar para vocês. O problema não é que o nosso meio campo é Pedro Henrique, Caio Melo e Massinho. Não é essa a questão. O problema é que nós temos um meio campo com 3 jogadores e quando desses 3 jogadores a gente tem que dar mais liberdade. Claro, o Juninho Rocha tem que dar mais liberdade para o Massinho. Então, ele já não marca tanto. O Caio Melo também é mais de criação. Então, praticamente se junta ao Massinho. Caio Melo mais ocupa espaço. E aí fica só o pobre do coitado do Pedro Henrique marcando todo mundo, pegando amarelo e vermelho à torta e à direita. Um meio-campo com 3 jogadores já é reduzido. Vocês concordam comigo? Sendo que desses 3, um não marca praticamente quase nada, que é o Massinho. Mas não estou falando da qualidade do Massinho. Ele com a bola no pé é fundamental para a gente. Mas ele não tem característica de marcar. Eu estou falando alguma besteira aqui, alguma mentira? E o Caio Melo também não tem a mesma marcação que tem o PH. Só vocês verem os jogos, pessoal. Quem vê os jogos, quem avalia, quem analisa. Para a gente ter um meio campo com 3, pessoal, na verdade, não poderia ficar só 3. Tinha que ter o apoio, tinha que ter o suporte de alguém do ataque. De alguém do ataque. Um dos atacantes, pelo menos, não vou nem exigir muito, voltar um pouco para tentar formatar como se fosse uma linha de 4 no meio campo. Pelo menos para preencher o meio campo quando o Paysandu fosse atacado. Pelo menos isso. O lateral, muitas vezes, pode cobrir o volante até quando o Caio Melo subir, o Marcinho subir. O Edilson pode dar um suporte, o Bonifácio pode dar um suporte do outro lado. Mas o problema é que, além disso, a gente tem um meio campo com 3, que só um é marcador, muitas das vezes aí a gente acaba perdendo o meio campo fica espaçado, né? Os últimos jogos a gente não tem tido o Pedro Henrique por causa de cartões, aliás ele joga 3 e sai.
gente não teve o Caio Melo no último jogo e quando faltou os dois, nosso meio campo virou uma tragédia. A gente não está tendo esse suporte de um atacante, pelo menos, voltar para ajudar a composição do meio campo. E aí, quando tu não tem meio campo sólido, quando eu falo sólido, eu falo em marcação, não estou falando em criação, porque Caio Melo e Marcinho criam, mas quando você tem um meio campo pouco marcador, que ocupa pouco espaço e que tu dá liberdade para o adversário ocupar meio campo, vai bater de frente na zaga, pessoal. A zaga vai ficar desguarnecida. A zaga vai ficar desprotegida. E as bolas vão chegar muito na zaga, no setor defensivo. Então, a defesa tem suas falhas? Tem. 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 Mas muitas das vezes, eles pegam os ataques vindo de frente, com um grande número de jogadores. Bate muito na frente deles. Por quê? Porque desprotegido. Quando tu tem um meio campo sólido, um meio campo que minimamente marca bem, essa bola chega na defesa, mas chega rebatida, chega mastigada, fácil, menos difícil para os defensores afastarem, tirarem. A gente não tem tido sorte também com alguns lances do Gabriel. Tomou alguns gols que ele não costuma tomar. Então é muito fácil eu chegar aqui para vocês, olhar os números friamente, e futebol não é só número. Tu analisa o número do futebol na forma que tu quer. O lado bom e pro lado ruim. Tu analisa o número do futebol. Futebol é que nunca foi ciência exata. Nunca. Então era muito mais fácil eu chegar aqui, meter o pau na zaga e dizer que o problema são eles somente. Se o problema é o meio campo, e se alguém do ataque não volta para marcar, para compor pelo menos 4 no meio campo, quando o Paysandu está sendo atacado, ou pouco volta, a culpa é do time todo, pessoal. A culpa é até do atacante que não marca, que tem que ir lá na frente, pelo menos ocupar espaço para marcar saída de bola. Ah, Bruno, mas ninguém aguenta marcar saída de bola, marcar não sei o quê. Mas tu tem que pelo menos tentar ocupar o espaço. Numa dessa, tu consegue até roubar uma bola na frente. Então, eu tenho certeza, eu espero que o Júnior Rocha esteja vendo isso. E nesse jogo contra o Maranhão, tendo o retorno do PH e do Caio Melo, junto com o Massinho, mas como é um jogo fora de casa, que na prática, invariavelmente, o time da casa vai atacar mais, o Paysandu não pode ficar exposto. Beleza que vai abrir espaço. Beleza, vai abrir espaço. Se eles vierem para cima. Mas a gente não pode ficar com o meio campo aberto, desguarnecido. Porque senão vai bater na zaga. E aí é difícil segurar. Pessoal, se inscreve no nosso canal. Aperte nas notificações para te receber os vídeos. Clica no gostei. Hype o vídeo, pessoal. Tamo junto, hein? É nóis, papão. É nóis, fiel.